Mais uma vez, bem-vindos. Estou vendo aqui que meu pai acabou de entrar. Ô papai, vamos lá. O que é o Petwork? O Petwork é um caminho de autoconhecimento, é um caminho espiritual. Ele foi trazido por Eva Pierrakos através dela. Ela foi a canalizadora do caminho, através de palestras que uma entidade espiritual, e na verdade a gente sabe que foi um grupo de entidades que trouxe isso, ela canalizava palestras. Essas palestras foram documentadas, então essas palestras viraram um texto, foram transcritas e viraram esse material que hoje compõe o que é o Petwork. Então, isso aconteceu lá na década de 50, 60 e 70, e de lá para cá esse material que de base começou nos Estados Unidos, começou a se espalhar pelo mundo e forma comunidades hoje no mundo inteiro, e uma das comunidades fortes do mundo é a nossa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, esse material é um material espiritual, com foco em autoconhecimento, e a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre o que é o Petwork em outros momentos. O foco agora é só rapidamente essa introdução. E a gente está localizado aqui, eu estou em Recife, mas faço parte da Regional Paraíba, que envolve alguns estados. Então essa live ela acontece a partir do Petwork, da Regional Paraíba do Petwork, coordenado por Claubete, e a gente... E é isso, a gente vai conduzir essa live a partir daqui do canal do Petwork Paraíba. Eu vou começar lembrando uma coisa, que a gente, quem está começando no guia, quem está começando no caminho, às vezes acha estranho. E eu digo isso porque eu achava estranho no começo também. A gente escuta muito as pessoas falarem, quando a gente está começando, que o guia fala isso, o guia fala aquilo. Quem foi o guia, ninguém sabe direito quem foi essa fonte aí que inspirou Eva Pierrakos para ela trazer esse material, mas ele se autodenominou um guia, porque ele não queria se dar um nome. Então a gente acaba chamando o guia. Então quando a gente diz assim, o guia diz isso, essa fala que o guia diz, ela vai ter uma conotação literal, quando inclusive durante essa apresentação nossa eu falar, isso aqui é um texto da palestra tal, e essa palestra vai ser a palestra que eu vou dar o número na hora. Essas palestras são 258 palestras, e eu vou citar, isso aqui vem da palestra tal, isso aqui vem da palestra tal, e a gente segue assim. Ou em alguns momentos eu posso fazer uma citação indireta. Então assim, tem coisa que a gente leu, a gente aprendeu, e a gente faz uma citação indireta do que o guia traz. Essa é uma visão rápida. A gente está realizando essa live na última quinta-feira do mês de setembro, então hoje é dia 29 de setembro. Essas lives acontecem a cada mês, então toda última quinta-feira do mês a gente tem essa live aqui no canal Petwork Paraíba, e cada mês é um tema diferente. Então esse mês a gente escolheu o tema política e espiritualidade. Eu quero aproveitar para agradecer algumas pessoas que deram suporte na construção desse trabalho. Eu quero agradecer a alguns amigos, a Rafael, que deu um suporte importante ontem, assim como o Sérgio deram um suporte importante ontem, assim como o Expedito, e agradecer também a minha namorada Gabi, que deu um suporte importantíssimo esses dias, e hoje, inclusive, na organização desse trabalho, agradecer. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. São 8h05, já demos uma margenzinha boa para o pessoal chegar, e sejam bem-vindos. Eu vou começar fazendo o que é importante a gente fazer. A gente está fazendo uma palestra dentro de um canal do Petwork, e o Petwork é um grupo que desenvolve um trabalho espiritual. Então eu vou convidar cada um que quiser fechar os olhos um pouco, para a gente fazer uma conexão. Quem estiver sentado, de preferência colocar os pés no chão,
E a gente vai se conectar agora um pouco para abrir o campo espiritual do trabalho e a gente vai pedir o suporte à espiritualidade que conduz esse campo para conduzir com a gente esse trabalho, tá? Então vamos lá. Honramos e agradecemos nesse momento aos nossos guias e mestres espirituais do campo do Patchwork. Invocamos a força, invocamos a luz, invocamos a presença e abrimos o campo deste trabalho na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Beleza, pessoal, vamos lá. Eu vou começar toda a palestra do Patchwork, toda a palestra do guia, ela começa com uma oração, ela começa com uma breve oração, com a breve saudação que o guia traz nas 258 palestras do caminho. E eu vou começar especificamente com a saudação que ele faz aqui na palestra 242, tá? Vocês estão me vendo aqui na câmera, mas eu estou com o meu ponto de apoio aqui do lado, então eu vou ficar aqui navegando entre o meu ponto de apoio aqui do lado e a câmera, então estou com vocês aqui e aqui, tá? E a frase que ele começa é a seguinte: saúdo os meus amigos queridos aqui presentes, que as bênçãos dadas possam atingir o mais profundo do seu ser, para que conheçam a glória da verdade interior. Então essa é a frase de abertura que o guia traz. Ele faz um convite a gente atingir o mais profundo do nosso ser e conhecer a glória dessa verdade interior. Então vamos lá, então eu vou pedir, a gente vai começar agora o tema de hoje, que o tema é política e espiritualidade, um tema legal, ao mesmo tempo delicado para o momento que a gente está vivendo, e é esse o trilho que a gente vai trilhar hoje. E eu vou começar pedindo para que cada um abra espaço na sua mente, no seu coração, para a gente entrar nesse tema de maneira leve, de maneira amorosa, de maneira forte, de maneira bonita. E eu vou começar, é bom estar numa live aqui, é bom saber que tem um bocado de gente me escutando e que esse tema vai chegar para muita gente, seja para quem está aqui comigo agora presente ou para quem vai posteriormente assistir esse material. Mas seria bom a gente estar numa sala, e quem é professor como eu sente falta de sala de aula, que é um ambiente de troca, mais presente ali, mas vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta, e a pergunta que eu fizer, eu vou deixar um espaço para vocês refletirem, e vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta delicada, uma pergunta que pode mexer com vocês, e que tem tudo a ver com o tema de hoje. E a pergunta é: quem ensinou você a andar de bicicleta? Eu suspeito que essa pergunta pode trazer algumas imagens, algumas memórias. Eu suspeito que essa pergunta pode levar a gente e remeter a gente a alguns locais, a algumas pessoas e trazer memórias. Então essa é a primeira pergunta que eu faço. É bonito a gente pensar nisso, é bonito a gente se lembrar do momento em que a gente aprendeu a andar de bicicleta e de como é algo absolutamente simples hoje para quem aprendeu, para quem não aprendeu não é. Mas assim, hoje virou algo simples, mas que naquele momento teve algo como um se lançar no mundo, e esse se lançar no mundo dificilmente ele poderia ter acontecido sozinho. Aquele se lançar no mundo daquela criança que aprendeu a andar de bicicleta, ela precisou de um apoio. E é um pouco do que essa pergunta traz. Eu vou seguir para uma outra pergunta, que na verdade não vai ser uma pergunta, vai ser uma tarefa de escola. E a tarefa a frase é: eu sinto falta do colo de... ... Quando eu digo essa frase,
é provável que cada um de nós traga um complemento para essa frase, seja lá da mãe, seja da avó, seja para... Bom, a gente vai ter, cada um vai ter sua conexão com essa frase. Eu sinto falta do colo de... e essa é uma frase para mim, e suspeito que para alguns que estão junto aqui, ela pode também levar algumas memórias e tocar em alguns pontos legais. E a gente pode ir para diversas outras perguntas. Essas perguntas são, por exemplo, quem me ensinou a pescar? Ou quem me ensinou a cuidar? Ou quem ficou preocupado comigo quando eu estava solto no mundo? Ou quando eu saía à noite? Ou quem me ensinou a consertar? Ou quando eu cheguei em casa chorando da escola, quem foi que me acolheu? Ou quando eu cheguei em casa chorando da escola, quem foi que chegou para mim e disse para ir lá bater de novo, sabe? Assim, essas perguntas e essa rede de perguntas que eu acabei de fazer e que levam a gente a se conectar com esses lugares. Essas perguntas têm alguma coisa de importante com que a gente vai conversar já, vocês vão ver. Então, de uma forma direta ou indireta, saudável ou distorcida, a gente vai ter aí, inevitavelmente, as nossas figuras dos nossos pais, pai e mãe, ou em alguns casos, avós que fizeram esse papel, ou qualquer outra pessoa que em algum momento tenha com a gente estado nesse papel dessa figura de autoridade que em algum momento foi amorosa, mas que em outros momentos pode não ter sido. Eu vou trazer... É engraçado que nessa coisa assim de pode não ter sido, tem uma imagem interessante que me vem, que é Luiz Gonzaga. Não sei se vocês já viram, tem um trecho de uma música e de alguns depoimentos que ele deu, que ele conta a história que ele passou alguns anos no Rio de Janeiro e depois de não sei quantos anos ele decidiu voltar para casa, lá para Exu, e quando ele chega lá, ele chega de noite, chega numa hora que não tinha ninguém na rua, e ele chega, bate na porta, e aí vem lá seu Januário lá de dentro, pergunta quem é, fica aquela coisa meio desconfiada, quem é que está batendo aí na porta, e aí tem uma hora que ele responde aqui, não sei qual é a frase exatamente que ele fala, mas ele diz algo do tipo assim, é Luiz, seu filho. E é interessante que a reação de Januário foi, isso é hora de chegar em casa, cabra safado. Quem nunca ouviu essa história, é bonito ver Luiz Gonzaga contando nas gravações que tem dele, porque traz um pouco dessa dicotomia que a gente pode, de alguma forma, entender como masculino e feminino, e de como cada um lida com isso, mas provavelmente se fosse a mãe dele que tivesse acolhido a chegada dele, talvez não fosse essa a reação, sabe? Então a gente acaba inconscientemente criando essas visões de pai e mãe, de masculino e feminino, e é importante fazer essa divisão, que não necessariamente é tão natural, porque eu posso dizer pai e mãe, mas os aspectos masculino e feminino estão nos dois, de maneira geral. Isso não é uma regra, mas de maneira geral, o pai tende a assumir mais características masculinas e a mãe tende a assumir características mais femininas, como, por exemplo, o acolhimento. O acolhimento está mais intrinsecamente ligado ao feminino e o limite, por exemplo, e o se lançar para o mundo está mais ligado ao masculino. E aí eu vou entrar no outro lado agora, eu vou começar a entrar no outro lado da história. O outro lado da história eu apanhei
essa é uma pergunta que eu estou fazendo e estou trazendo para vocês refletirem sobre. Eu apanhei, e quem bateu em mim na minha infância? Se eu apanhei, por que eu apanhei? Quem me deu limites na infância, que eu posso considerá-los justos ou injustos, mas quem me deu limites na infância, quem foi? Quem disse aquela frase que é assim: aqui na minha casa é do meu jeito? Quem foi que disse essa frase pra gente? Ou quem se lembra daquela sensação que o guia diz assim: quando eu for adulto vai ser do meu jeito. Eu vou provar que, e eu vou provar alguma coisa. Quem nunca teve suas crises de autoridade na infância, quando a gente lidava com os limites que eram impostos inicialmente pelos nossos pais e lidava com isso da forma como a gente podia. Para alguns, talvez a reação fosse se rebelar. Para outros, talvez a reação fosse encontrar um meio de fazer aquilo de maneira sutil, sem que fosse percebido. Então, a gente lidou na infância com as nossas crises e desafios de autoridade, cada um do seu jeito, mas talvez uma coisa seja em comum a todos nós, é que todos nós tivemos crises de autoridade, todos nós enfrentamos desafios de autoridade. E eu já vou dar uma palhinha do que vem pela frente. Isso vai ter um rebatimento no que a gente vive hoje na nossa vida. Então, o que a gente vive hoje na nossa vida, em relação a figuras de autoridade, vai ter inevitavelmente relação com o que a gente viveu lá atrás. Eu vou ler uma frase aqui, um trecho que o guia traz da palestra 46. E nessa palestra ele diz: a autoridade é o primeiro conflito para uma criança em crescimento. Quando ela atinge certo grau de consciência, o primeiro conflito é a autoridade. Os mais velhos, os pais, ou os pais substitutos e mais tarde os professores, representam a autoridade para a criança. A autoridade nega à criança a realização de muitos dos seus desejos. Portanto, a autoridade parece hostil. Mesmo que a criança receba muito amor, calor e afeição, e independente da proibição ser necessária, ela representa um obstáculo da vida. A atitude da criança diante da autoridade a acompanha ao longo da vida adulta. Então, a forma como a gente lidou na infância com a autoridade vai repercutir durante toda a nossa vida, pelo que o guia traz, nas autoridades subsequentes que a gente vai atravessando na vida. Então, professores, depois chefes, depois toda essa cadeia aí. Na palestra 6, o guia diz: estamos discutindo a relação emocional entre vocês e seus pais. Até que ponto estão conscientes de um conflito com eles? Até que ponto isso os afeta emocionalmente, por mera associação? Rebelião contra o mais alto, que o pai representa para a criança, e a rebelião contra autoridades em geral. Então, o que é que o guia traz na base? E aí isso está nessas duas palestras, 46 e palestra 6. O que ele traz é figuras de autoridade que a gente tem hoje na vida, e a forma como a gente lida com essas figuras de autoridade, sejam elas quais forem, elas vão ter uma base na forma como a gente viveu essa autoridade na infância. Esse é o ponto de partida. A criança, neste anseio de ser adulta, ela quer se mostrar forte. Então essa rebelião da criança que enfrenta, ela vai querer mostrar isso como uma força. E aí a gente pode dizer, e aí cada um na sua história vai perceber isso de maneira fácil ou de maneira mais difícil, que a gente em muitos momentos vai carregar mágoas em relação às nossas figuras de autoridade, os nossos pais ou qualquer pessoa que tenha feito esse papel. Então, a gente carrega mágoas e em algum momento a gente vai precisar olhar para isso. E eu vou falar o outro lado da história. Então, a gente falou dessa sensação de ter sido cerceado na infância em algum momento, e isso ter gerado mágoas. Mas por outro lado, a criança pode ter sido também mimada.
E o que é que o guia fala na palestra 52? Vamos supor que a criança seja mimada e que suas vontades sejam atendidas. Pais corujas satisfazem cada desejo da criança, satisfazendo a cada um de seus caprichos. Eles não inculcam um senso de responsabilidade na criança que, consequentemente, pode escapar impune de praticamente qualquer situação. Isso faz com que a personalidade, inconscientemente, pense que pode escapar impune. Ela pensa que pode trapacear a vida e evitar a autorresponsabilidade. O que é que a criança, quais são as duas possibilidades, a gente tentando aí entrar nessa simples divisão entre a criança que foi mimada, essa dualidade, e a criança que foi cerceada ou que teve uma autoridade muito severa. É interessante que nos dois casos pode haver uma mágoa, mas essa mágoa, ela provavelmente vai ser mais difícil de ser vista naquela criança que foi mimada. Provavelmente. E isso gera um tipo de desequilíbrio. E o desequilíbrio é o que acontece com um filho se um pai ou a mãe não exercem limites bem definidos. Ou o que acontece se uma mãe ou um pai são excessivamente protetores ou são excessivamente cuidadores. Isso naturalmente, e é interessante, tem um ponto aqui que me vem, eu vou pedir, eu vi que chegaram algumas perguntas no chat, pessoal, alguns comentários, eu vou deixar para responder no final, tá? Eu peço que guardem, porque fica difícil para mim fazer essa ponte com vocês enquanto eu tô conduzindo, e aí no final a gente pode fazer uma paradinha rápida aí antes de fechar o tempo para trazer algumas respostas. E pode ser que algumas perguntas que vocês já tenham feito possam repercutir mais para frente numa resposta, tá? Mas o que é interessante nesse momento em relação a esse lugar que a gente está é que muito provavelmente se a gente escuta a palavra criança mimada ou criança rebelde, muito provavelmente a gente vai ter algumas crianças que a gente vai vir na mente, um filho de um amigo, ou um amigo que era assim, ou uma pessoa que é assado, ou um irmão que é assim. E é interessante que é provável que a gente se lembre dos irmãos também. Mas o desafio nesse momento, e não é à toa que isso aqui, que o Petor, que é um caminho espiritual, e que esse encontro é um encontro espiritual, ele exige que a gente acabe voltando essa pergunta para a gente. E o que é que significa voltar essa pergunta para a gente? Significa suspeitar da possibilidade que em algum momento eu também posso ter sido mimado e suspeitar da possibilidade que em alguns aspectos da minha vida eu me comporto como o filho rebelde diante do mundo e diante do mundo eu quero atravessar as autoridades e atravessar essa sensação de limite que eu tenho e de cerceamento da liberdade que eu deveria ter. Então, assim, o desafio da gente, nesse momento, não é tentar encontrar onde está fora esse negócio, em quem é. A gente pode até encontrar, e é inevitável que essa coisa não chegue para a gente, vai chegar, mas que a gente traga para a gente, tá? E para a gente trazer para a gente o desafio, eu vou trazer algumas perguntas, algumas perguntas que eu elenquei aqui e que podem ser legais para a gente agora. E as perguntas são: de que maneira é minha reação diante das autoridades? Eu tenho conflitos com os meus chefes? Ou eu prefiro não entrar em conflito, recuar e usar uma estratégia muito comum, que é ficar na surdina, na fofoca, num grupo ali, sabe? Essa é uma estratégia muito comum que a gente faz. De que maneira eu exerço a minha própria autoridade interior diante da vida? Ou quais são as minhas mágoas em relação aos meus pais e em relação àqueles que exerceram esse papel? Em que momentos eu sou passivo e aguardo que me salvem, quando eu deveria assumir o meu papel?
Ou também ao contrário, em que momento eu quero impor a minha força contra algo que eu não deveria gastar minha energia em vão e basicamente aceitar o que se apresenta. Essas perguntas, espero que não tenha sido rápido e que tenha dado tempo de cada um pelo menos escutar e ter um tempo rápido aí para organizar. Essas perguntas levam a gente a refletir sobre mim, sobre como eu lido diante de figuras de autoridade e como eu exerço a minha própria liderança hoje no mundo. Beleza. Esse é o ponto de partida, e eu espero que estejam acompanhando comigo, porque agora a gente vai entrar na segunda parte dessa história. Essa história aqui está dividida em 3 partes e a segunda parte que a gente entra a segunda parte beleza, Guilherme, beleza Guilherme, que alguns gostam de me chamar de Guilherme, eu acho legal. Beleza, Guilherme, estou acompanhando, mas a conversa de hoje não era sobre política, né? Era assim, o que é que isso tudo tem a ver com política? Assim, a gente está conversando sobre política e até agora nada. Vamos lá, vamos entrar. Palestra 46, o que é que o guia traz? Eu vou ler aqui um trecho do guia e a gente vai começar a entrar um pouco mais no que é que essa dinâmica que a gente trouxe até agora tem a ver com política. O guia diz: a criança sente essa autoridade como algo hostil, como uma força inimiga, como as barras de uma prisão, atrás das quais se sente frustrada. Com frequência, existe apenas um desejo da criança, a impaciência em tornar-se adulta, de forma que essas paredes restritivas cessem de existir, como ela erroneamente acredita. Mas quando a criança cresce, a autoridade muda. Em lugar dos pais e professores, a autoridade é agora representada pela sociedade, pelo governo, pelas instituições de manutenção da lei, pelo seu próprio patrão, por pessoas poderosas das quais a gente, o guia está falando ela, a pessoa, mas a gente, a criança, pode ser dependente. Então, aí a gente começa a ter um insight de onde o guia vai chegar nesse negócio. Ele fala da gente, ele fala de como a gente lida emocionalmente com a nossa autoridade e com a nossa liderança, e ele projeta isso para o mundo. Então, e ele já usa a palavra governo ali, que é um primeiro insight do caminho que a gente vai trilhar. Só um instantinho. Palestra 242. E o nome dessa palestra, galera, é o seguinte: quem tiver curiosidade de ler, essas palestras todas, elas são públicas, tá, pessoal? Elas estão lá no site do PETWORK, tanto tem várias línguas, tem o PETWORK Internacional, que tem as palestras em inglês originais, tem as palestras em português no site do PETWORK Brasil, e de algumas regionais também tem as palestras. Vamos lá. Palestra 242, e o nome da palestra é O Significado Espiritual dos Sistemas Políticos. Abre aspas, os sistemas políticos, na sua manifestação divina e também nas suas manifestações distorcidas, são uma realidade do mundo interno do homem. E eu vou repetir, tá? Os sistemas políticos, na sua manifestação divina e também nas suas manifestações distorcidas, são uma realidade do mundo interno do homem. O que é que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso é: a gente tem internamente, em algum lugar, de alguma forma, estruturas internas que, quando a gente se junta num grande grupo, ela se reflete numa dinâmica política que vai ser nacional, local, global, seja lá qual for. Então, esses sistemas políticos, eles são amparados não numa criação externa, mas numa criação interna. E aí que está o desafio, porque toda a realidade coletiva, ela, no final das contas, vai ser fruto desse grande somatório de consciências que nós somos, e isso o guia repete
incessantemente. A nossa construção coletiva, ela é fruto de como cada um é, de como cada um tem internamente esse lugar. E na prática, por mais que a gente não se dê conta disso, os nossos traumas, as nossas histórias, as nossas dores, os nossos conceitos, as nossas conclusões, os nossos ideais, tudo isso, por mais que a gente coloque uma camada de razão em cima disso e tente explicar e tente entender, tudo isso está escondido em lugares do nosso corpo, em lugares da nossa consciência, que de maneira geral a gente não se dá conta. Então a gente acaba criando uma realidade externa a partir de realidades internas que a gente muitas vezes nem acessa. Um trauma, por exemplo, uma dor que a gente sofreu em determinado momento da vida, um cerceamento de uma liberdade. Eu vou contar uma história minha, vai. E que, por alguma razão, isso tem a ver com a minha vida em relação a esse tema, tem alguma que tem repercussão até hoje, em resumo. A história é a seguinte: eu morava em Setúbal, aqui em Boa Viagem, e eu morava a uns 5 minutos, não, vai, 10 minutos andando da escola, talvez menos, vai, 5 minutos. Uma escola que ficava na rua de junto de casa. E eu devia ter uns 6 anos, e eu já caminhava sozinho. De vez em quando eu ia numa banquinha de revista comprar Guaraná, que ficava a uma rua de distância. E eu já tinha, em algum momento, passado andando sozinho na frente da minha escola. Isso eu tinha 6, 7 anos. O que na época, há 30 e poucos anos, ainda era possível, mas não era também nada muito legal. Uma criança de 7 anos estar na rua sozinha. Mas bom, qual foi a minha revolta da época? A minha revolta foi, eu estava saindo da escola e a pessoa, o guarda ou a pessoa que protege ali a porta da escola, ela não me deixava sair sozinho da escola. E eu, na época, me sentia completamente injustiçado, porque eu não podia sair sozinho da escola. E é engraçado que é uma lembrança muito, muito pontual de uma época e que, por alguma razão, isso está vivo dentro de mim. Essa figura de autoridade me deixou essa imagem guardada desse momento em que eu queria me sentir livre e aquela figura de autoridade meio que podava a minha liberdade. E ainda bem que podou, né? Porque uma criança de 6, 7 anos, pelo menos em geral, não pode sair da escola, pelo menos aqui no Brasil. Acho que em alguns países até pode, mas aqui no Brasil acho difícil. Mas bom, galera, dito isso, a gente vai entrar agora num tema puxando essa cadeia, e nessa palestra 242, o guia fala explicitamente dos sistemas políticos da esquerda e da direita. Ele vai falar do socialismo-comunismo e ele vai falar do capitalismo como essa grande dualidade que a gente enxerga no mundo, dualidade essa que se refletiu inclusive nesse momento histórico que a gente viveu lá na Guerra Fria. Então, assim, é uma dualidade que a gente viveu e de certa forma ainda vive, e vamos entender por quê. Essa dualidade começa lá na Revolução Francesa, e eu vou passar rapidamente essa história, não vou entrar no detalhe, quando na Revolução o grupo que estava se movendo contra o poder do rei se juntou numa assembleia, e nessa assembleia o pessoal na esquerda estava mais a favor de uma rebelião maior contra a monarquia, e o pessoal da direita estava mais a favor de uma manutenção de uma parte dos ideais monárquicos nessa revolução. Então era um pessoal mais, entre aspas aí, e aí vamos cuidar com as palavras na época, conservador, da manutenção do status quo, não exatamente do status quo, porque era a revolução e todos queriam a revolução, mas um queria uma revolução mais forte, o outro queria uma revolução que mantivesse uma parte desse histórico. Essas ideias de direita e esquerda ficaram por um tempo ali, e elas começaram assim a se ancorar no que veio o seguinte,
que é a Revolução Industrial com o movimento capitalista ancorado pelos ideais liberais de Adam Smith e companhia, e o ideal da esquerda, que foi ancorado mais para frente com a Revolução Russa no início do século XX, quando o socialismo e o comunismo criaram esse campo do lado esquerdo, e até chegar no dia de hoje. Então, essa passada histórica rápida foi para a gente situar que hoje a gente vive essa dualidade de diversas maneiras, e eu faço um convite a gente começar a enxergar essa dualidade não como uma dualidade somente de sistemas políticos, como uma dualidade de sistemas emocionais. E aí eu vou dizer, e é isso que o guia traz, na verdade. Então, eu vou repetir a frase que o guia disse: os sistemas políticos, na sua manifestação divina e também nas manifestações distorcidas, são uma realidade do mundo interno do homem. Então, o mundo interno do homem é que cria essa realidade externa, inclusive os sistemas políticos. Palestra 242. O que é que ela fala mais? Ela diz que ambos os sistemas, todos os sistemas políticos, eles vão ter aspectos distorcidos e aspectos divinos ou sadios. E ele fala que, em relação ao modelo da esquerda, ele diz que a ideia aqui é a igualdade, justiça e imparcialidade para todos. Isso nos termos do guia, abre aspas, a ideia é igualdade, justiça e imparcialidade. Isso ele se refere aos ideais da esquerda. Quando é que ele traz os ideais da direita? E ele diz o seguinte, abre aspas, sua manifestação e significados divinos são a total liberdade de expressão e o uso da divina abundância de acordo com o investimento pessoal. A palavra-chave da esquerda que o guia traz é igualdade, a palavra-chave da direita que o guia traz é investimento pessoal. E aí eu vou sustentar o campo do cuidado, porque eu sei que nesse momento que a gente está, qualquer palavra e qualquer deslize vai levar a reações emocionais, e a gente está num momento em que isso está muito vivo. E aí, nesse sentido, eu peço presença de vocês aqui comigo para a gente trilhar esse caminho e escutar o que é que o guia tem a dizer e ver de que maneira isso rebate no coração e na consciência da gente. A esquerda pura, e aí vamos entender a esquerda do lado, eu vou dizer saudável, ou o desejo da esquerda. No desejo da esquerda, o Estado deve cuidar de todos. O ideal da esquerda, o ideal socialista, o ideal comunista, é a esquerda cuidar de todos, o Estado vai cuidar de todos. Na direita pura, qual é o ideal que vem lá de Adam Smith e companhia? Cada um que trilhe seu caminho e colhe os seus frutos, cada um buscando o melhor para si, automaticamente chega-se no bem comum. O que é importante dessas filosofias é que ambas trazem como ideal final o bem comum. Uma, através de um caminho em que o Estado tem um papel importante no cuidado com o todo, e o outro num caminho em que a gente precisa que cada um faça bem a sua parte, e cada um fazendo bem a sua parte, a gente vai ter o bem do todo também. Então, na base, as duas filosofias no lado saudável, elas visam esse bem comum. O grande desafio é que quando as nossas distorções, e aí todo mundo tem as suas, se infiltram nesse caminho por diversas razões, e a gente começa a se dar conta de como cada um desses lados podem ter distorções. E o que é que ele diz? Ele diz que a distorção, eu vou ler a frase que o guia traz em relação à esquerda. Palestra 242. A ideia aqui é igualdade, justiça e imparcialidade para todos. Pode parecer contradição se eu disser
que nem todas as entidades são igualmente desenvolvidas. Algumas são mais fortes, algumas são mais corajosas, algumas têm melhores condições e são mais merecedoras de posição privilegiada, Nesse sentido, elas não são iguais, é claro. Será que isso é realmente uma contradição? Creio que não. Muitas vezes, devido ao espírito dualista da consciência humana, algo parece ser uma contradição, mas absolutamente não é. Assim, é simultaneamente verdade que os homens foram criados iguais e que também não são iguais em expressão, desenvolvimento, aspirações e escolhas que fazem todo dia e hora da vida. Os homens são desiguais nos pensamentos, nas decisões e nos atos. Vocês poderiam dizer que um adulto e uma criança são iguais no que diz respeito a seus valores inatos, mas certamente não são iguais na expressão de vida. Dessa forma, podemos dizer que não existe contradição alguma em dizer que ambos são iguais e desiguais. E aí ele, espero que tenham acompanhado, o ponto que ele traz principal é que o exagero no modelo da esquerda é a igualdade. Busca-se uma igualdade exagerada num contexto de muitas diferenças de expressão. E segura a onda aí. O que é que a direita distorce? A distorção da direita, e aí frase do guia, a distorção desta forma de governo também é muito evidente na medida em que um pequeno número de pessoas mais fortes e mais determinadas pode impor desvantagens. Nessa forma de governo, os exploradores se tornam parasitas, usando aqueles que querem usar. Ou seja, no modelo da direita, distorcido, as figuras de autoridade podem usar o poder sobre os mais fracos, entre aspas, e às vezes sem aspas também. A distorção de e aí qual é a conclusão que a gente chega no momento? Que a gente tem um desafio para balancear, e esse desafio, e aí a gente volta um pouco para o ponto que a gente estava emocional, que é o seguinte, de um lado a gente tem uma direita que diz vamos se lançar no mundo, e do outro lado a gente tem uma esquerda que diz a gente precisa cuidar. Esse balanceamento entre a gente precisa cuidar e a gente precisa, na imagem lá da bicicleta, conduzir para que aquela criança aprenda a andar de bicicleta. Se a gente coloca uma pessoa excessivamente cuidadosa para ali ficar o tempo inteiro segurando aquela criança para andar de bicicleta, ela nunca vai andar. Ou colocar uma rodinha para sempre, ela nunca vai andar. E ao mesmo tempo, se a gente tira a rodinha na hora errada, ou se a gente empurra a criança numa ladeira abaixo, quando ela está aprendendo, ela vai ser solta antes do tempo. Então, qual é a conclusão que a gente chega até esse momento? A conclusão é, a gente vai precisar desse equilíbrio, e esse equilíbrio ele é manifestado nessa visão do masculino e do feminino para o guia. O masculino é o masculino que na imagem do passarinho é aquele que empurra o passarinho para voar, e o feminino na imagem do passarinho é do ninho da mãe que acolhe quando o passarinho precisa voltar. Então, é o masculino que empurra para o mundo e é o feminino que acolhe no ninho. Beleza. Voltando para o indivíduo e para o menino mimado. Como é que o menino mimado lida na vida? Se ele se manifesta como um menino mimado na vida, ele vai inevitavelmente encontrar problemas, porque ninguém quer gente mimado junto. Então assim, o mimado ele é intrinsecamente dependente emocionalmente. Então os nossos aspectos mimados são dependentes emocionalmente e a gente não quer deixar transparecer isso. O que é que a gente faz? A gente encontra uma solução, e essa solução muitas vezes é criar uma máscara, uma forma de reagir e de criar uma camada para que a gente não se mostre vulnerável ou mimado. Isso é, de certa forma, um mecanismo de fuga. Então a gente cria mecanismos de fuga para lidar com essa
com essa dor básica, com essa dificuldade básica, com essa mágoa básica de ter sido mimado no momento em que eu deveria ter sido lançado no mundo mesmo sem a minha vontade naquela época. Então, esse é um desafio. Por outro lado, quem foi excessivamente cerceado e vai na vida encarar aquele perfil do rebelde, e esse rebelde que vai enfrentar, que vai passar por cima, e se esse passar por cima na sociedade ele é muito forte, essa pessoa também vai ser excluída, porque ninguém quer uma pessoa que queira passar por cima da gente junto. Então essa pessoa vai precisar criar mecanismos emocionais de driblar parece que esse movimento interno que seria natural de enfrentar essa rebelião. E o nome disso é mecanismo de fuga, máscaras que a gente cria e mecanismos de fuga que a gente cria. Beleza. Se a gente cria mecanismos de fuga individuais, a gente também cria mecanismos de fuga coletivo. E qual é o ponto? E aí a gente vai entrar agora no terceiro e último ponto de hoje para a gente encerrar. O ponto é, na medida em que a gente cria mecanismos de fuga individuais, eu vou repetir, a gente cria mecanismos de fuga coletivos. Então, se a gente sabe que o reflexo e o espelho do governo, sociedade, empresas e tudo que a gente cria socialmente falando é o reflexo de uma dinâmica interna, as fugas internas também criam fugas coletivas. E é esse o ponto que a gente vai chegar hoje. Então, a gente já navegou nessa necessidade que a gente tem de, socialmente, acolher quem precisa e, ao mesmo tempo, dar incentivo e empurrar quem precisa. E essa dualidade, ela é muito viva, tanto na sociedade quanto na nossa vida. Então, momentos em que a gente precisa ser acolhido, e a energia do acolhimento é uma energia intrinsecamente maternal. Isso não quer dizer que um pai não possa exercer um papel maternal, tá? Esse papel, muitas vezes, ele não é tão, na maior parte das vezes, ele não é tão caricato quanto eu estou desenhando, não, tá? Um pai, em muitos momentos, exerce um papel maternal, assim como a mãe, muitas vezes, é aquela que manda se virar. Então, assim, o que tem por trás disso é a energia masculina e a energia feminina. Mas, bom, qual é a fuga? A fuga que a gente encontrou nesse momento, diante de todo esse cenário que a gente tem vivido, e aí eu falo não somente de Brasil, mas do mundo inteiro, na minha opinião, e pelas interpretações que eu faço do que o guia traz, a fuga hoje é que a gente acredita. E eu vou ler essa frase com cuidado, pedindo também um cuidado para vocês receberem essa frase. A gente acredita que fazer política se resume a votar e a tentar convencer os outros. A gente entrou num modo de muitos anos para cá, e na verdade essa é a base da forma como a gente enxerga a política hoje, é que eu preciso exercer o meu direito de voto, isso é fundamental. Eu não estou tirando a importância disso, nem a importância de debater sobre as dinâmicas da sociedade para que a gente possa coletivamente construir algo melhor. E isso está absolutamente correto. Qual é a fuga? A fuga é a seguinte, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil e o que é mais convidativo? Respira. Deixa eu respirar um pouquinho, que já entrei num ritmo aqui acelerado. E respirei um pouquinho também junto comigo. O que é mais fácil para a gente? Mais fácil é discutir sobre políticas econômicas de direita e esquerda do Brasil e do mundo, ou parar para ler e opinar sobre o plano diretor da cidade do Recife? Eu vou repetir a pergunta. O que é mais fácil? O que é mais convidativo? É a gente dedicar um tempo a ficar debatendo e discutindo pessoal na rede, no Zap, sobre as políticas econômicas de direita e de esquerda,
e sobre os atores e agentes que fazem parte disso, ou a gente parar para ler e opinar sobre o plano diretor da cidade do Recife. O que é mais fácil? E eu estou falando de Recife aqui, tá? O que é mais fácil? É ficar nesse moído infinito de mensagens do Zap e nos pseudo-debates sobre temas nacionais, ou juntar um grupo de pessoas para debater o problema do lixo e do condomínio na minha comunidade. O que é mais fácil hoje? E o que é que essas perguntas trazem para a gente ir fechando o nosso caminho de hoje? O que é mais fácil? Saber o nome de 2 ou 3 vereadores da cidade do Recife, ou saber qual é o último movimento que os russos fizeram na guerra contra a Ucrânia nesse momento? O que é mais fácil, sabe? O que é que eu trago nesse finalzinho dessa conversa para a gente, depois desse trilho que passou pela nossa autoridade individual e pela nossa liderança pessoal, do rebatimento disso individual e na construção coletiva que isso tem nas estruturas de direita e de esquerda, que aí estão no nome ali, no rótulo de socialista, comunista e do outro lado capitalista. Então, a gente internamente guarda essas dinâmicas e a gente distorce essas dinâmicas quando a gente, por exemplo, não assume a responsabilidade que deveria assumir ou não se permite ser cuidado quando a gente também deveria ser cuidado. Percebe que essas duas dinâmicas estão aí. Não aceitar ideais de esquerda internamente é não aceitar o cuidado quando eu preciso receber o cuidado. Isso tem um nome que é orgulho. Do outro lado não aceitar os ideais da direita internamente é não querer assumir a minha própria liderança em alguns momentos e enfrentar o que eu preciso enfrentar, e o nome disso é medo. Então, assim, essas duas dinâmicas, elas estão internamente implantadas e elas estão vivas. E a gente cria essa cisão interna, cria essa realidade externa, e a gente cria mecanismo de fuga para achar ou para fazer a gente acreditar que a gente está fazendo o que deve. E o que é que a gente não está fazendo, na minha opinião, e um pouco do que o guia traz que eu vou fechar já já. O que a gente não está fazendo a gente não está construindo comunidades ao nosso redor para a gente aprender a fazer uma política local. Porque se a gente não sabe o que acontece no nosso bairro, se a gente não debate sobre os problemas da nossa cidade, se a gente não tem um entorno em que a gente participa coletivamente dessas decisões no dia a dia, a gente vai precisar encontrar um mecanismo de fuga. E o mecanismo de fuga é a gente estar o tempo inteiro tentando convencer os outros do nosso ponto de vista de como a gente deve salvar o Brasil ou o mundo, sabe? Assim, e eu espero de verdade que essa ideia faça sentido, porque na minha visão ela é uma ideia que a gente precisa começar a viver. É a gente dedicar mais tempo a uma vida comunitária e a uma construção coletiva. Para mim, esse é o grande desafio. Palestra 237, para a gente fechar aqui. A questão então vocês estão de fato num estado interior tão pouco desenvolvido e imaturo que precisam que os outros os conduzam? Talvez vocês já estejam muito mais em condições de se tornarem líderes por direito. Vocês podem começar por sua própria vida e a partir daí seguirem adiante, assumindo total responsabilidade por sua cidadania local e global. Essa liderança pode assumir várias formas diferentes, mas tem que começar por atitudes quase invisíveis, desapercebidas em relação à sua vida, ao seu ambiente imediato. Tem que começar com pequenos passos e muito simples, acima e além da responsabilidade por si mesmo. Ou seja, a gente começa com a responsabilidade por si, e a responsabilidade por si qual é? É olhar para essa dinâmica emocional,
atravessar e curar essa dinâmica, e a partir daí, e junto com isso, começar a construir esse ideal coletivo que é a construção de uma comunidade forte, a construção de uma comunidade que cria junto, que constrói junto, e não essa comunidade que parece que a gente construiu, que é de estar o tempo inteiro tentando convencer o outro de qual é a melhor coisa para o Brasil ou para o mundo, sabe? Então, eu vou terminar com uma imagem que eu agradeço ao amigo Igor que ele deixou. É uma imagem de que a natureza está repleta de redes de colaboração, e essas redes são em diversos níveis. E tem um documentário que é A Inteligência das Árvores, e eu deixo para vocês procurarem aí. É um documentário que ele fala que as árvores, por mais que elas pareçam que elas estão isoladas ali, elas têm as raízes, e essas raízes, além da interligação das raízes internamente, existem fungos, isso foi descoberto há não muito tempo, que funcionam como uma grande rede que comunica uma floresta inteira, e um grupo próximo de árvores, eles têm um suporte mútuo muito forte, que chega até ao ponto, isso eu fiquei espantado quando eu vi, de que uma árvore, quando ela é atingida por um determinado inseto ou por um determinado ser que tenta atacar, ela imediatamente libera nessa rede, e é curioso que ele chama essa rede de Wood Wide Web, em referência ao World Wide Web, ele chama de Wood Wide Web, wood é madeira, e essas árvores lançam imediatamente nessa rede informação através de fungos que vão chegar para as outras árvores da rede para se protegerem, porque tem um ataque naquele campo daquelas árvores, sabe? Então, é essa imagem que eu deixo, essa imagem de que a gente precisa... A discussão ela é importante, tá? Então, assim, não me interpretem mal. A discussão é importante, o voto é fundamental, mas tão fundamental, ou talvez até mais fundamental do que isso, é a gente aprender a construir uma coletividade no nosso entorno e uma política de muito curto prazo no local ali do que a gente precisa construir mais forte. Beleza, pessoal, eu peço desculpa, eu estou aqui no limite do tempo, peço desculpa por não ter aberto espaço para perguntas, eu sei que chegaram perguntas durante o caminho, mas a gente vai encontrar um outro momento para responder essas perguntas. Eu peço que mandem, uma possibilidade é mandar para o direct do Petwork, então, do canal Petwork Paraíba. Podem mandar também para o meu canal pessoal, que é o Guilherme BC Amorim. Então, fiquem à vontade para mandar para o meu canal também. E através de lá a gente pode aprofundar um pouco, ou aqui pelo canal do Petwork, ou pelo meu canal pessoal. Mas eu agradeço a vocês, agradeço aos que me deram o suporte de ontem para hoje nesse desafio. E fico de verdade muito feliz em trazer isso. Espero que tenha sido legal para vocês. Espero que tenha sido útil nesse momento que a gente está vivendo. O desafio que eu assumi hoje foi o desafio de tentar ressignificar um pouco da visão que a grande massa, que a gente tem tido, não vou dizer nem a grande massa, mas que a gente tem tido desse momento, e trazer tudo isso para o que o guia nas palestras, em todas as 258 palestras traz, que é voltar-se para dentro e tentar rastrear de que maneira a gente inconscientemente constrói essa realidade coletiva a partir desses núcleos internos, tanto de luz quanto de sombra, que a gente carrega. É isso, meu povo. Obrigado. Eu agradeço demais a Claudete e a Márcia que me convidou por esse espaço aberto para trazer um tema tão bonito e ao mesmo tempo tão delicado. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo. Fico feliz, fico à disposição de quem quiser conversar um pouco mais sobre o tema.
Fico feliz também de receber relatos de quem quiser trazer um pouco relatos de como essa forma de enxergar mexe com você, mexe com cada um. Então, fiquem à vontade para compartilhar comigo e o meu canal no Instagram está disponível, repito, @GuilhermeBC de Barros Correia Amorim. Então, Guilherme BC Amorim. E é isso, eu vou fechar. Como a gente abriu o campo com a rápida oração, eu vou fechar o campo com a rápida oração. E quem quiser fechar um pouquinho o olho, colocar o pé no chão, respirar um pouco também. Agradeço nesse momento ao campo do Pettork, aos nossos mestres, amigos e guias. Agradeço ao guia, a Eva Pierracos, que foi uma das responsáveis, talvez a principal responsável pelo ancoramento do Pettork nesse plano. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez agradeço e encerramos o trabalho de hoje. Valeu, pessoal. Um abraço e um cheiro para vocês. E estou disponível lá no meu Instagram e aqui no Instagram. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.